para vocês entenderem. Dali para frente, eu entendi que o mercado era muito virgem, o mercado é um mercado ainda a ser explorado por profissionais, por pessoas que queiram realmente dizer assim, esse é o meu negócio e esse eu vou fazer virar a minha vida aqui. Quando você encara a perícia dessa maneira, você tem um universo todinho, um oceano para você navegar, um oceano azul aí. Tá? Eu vou mostrar isso nessa aula de hoje para vocês. Vai ser uma breve explicação, depois eu vou abrir para vocês, que é esse o intuito, me fazerem as perguntas e eu tentar, de alguma maneira, dar todas as respostas para vocês. E cada um de vocês aqui saiam dessa live sabendo o que é perícia grafotécnica, o que é o mercado e quais são as formas de ganho da perícia grafotécnica e como você pode inserir ela na tua vida, tá bom? A perícia grafotécnica, pessoal, ela é uma ciência, tá? Que ela traz para nós a oportunidade de você colocar em prática aquilo que você aprendeu na sua infância, que é, desde a sua infância, você vem aprendendo e desenvolvendo a escrita. E também você vem desenvolvendo a sua habilidade de observação. A perícia grafotécnica, ela é uma ciência estudada por várias pessoas estudiosas no mundo todo, aonde essas pessoas chegaram a uma forma que é uma metodologia chamada grafocinética. Não se importe com os nomes são complicados, mas você vai ver que a coisa é simples. Então, que é a metodologia da grafocinética, que são alguns exames que a gente faz na escrita do indivíduo e que a gente sempre irá entender se aquele indivíduo escreveu ou não num determinado documento, numa determinada folha, tá? Num determinado suporte, que a gente fala, porque às vezes não é num papel, é numa madeira, às vezes não é numa madeira, é numa parede, enfim. A pessoa usou a escrita, tem como um perito grafotécnico fazer uma avaliação e comparando a assinatura, vamos dizer que eu tenho nessa lousa que está atrás de mim aqui, uma escrita que eu fiz. E aí eu estou dizendo que não fui eu. Então, um perito vai coletar algumas assinaturas, algumas escritas minhas e vai comparar aquilo que eu cedi para ele como escrita e assinatura com essa que vai estar aqui atrás de mim na lousa. E com esses exames, que é uma quantidade de exames que a gente faz, não tem por onde você não entender se aquela escrita é autêntica ou falsa. Aonde se aplica isso? Essa metodologia, a perícia grafotécnica, essa ciência, ela se aplica hoje muito em contratos de banco, que são contratos consignados não autorizados, que é a fraude, aquela fraude que é feita contra o idoso, né? O idoso, por algum motivo, deixou a assinatura dele em algum lugar, um dia, para abrir até uma conta do INSS, alguém foi lá, se apropriou daquela assinatura do idoso e foi para um sistema de bancos, onde ele faz contratos consignados e joga no INSS, na aposentadoria daquele idoso, descontos por 84 meses, por 72 meses, valores que muitas das vezes o idoso vai perceber depois que passaram 5, 6, 7, 8 meses, porque são valores assim, R$48, R$68, mas por quantos anos? 82 meses, 86 meses, 72 meses. Então, quando o idoso percebe isso, isso é uma fraude. Então, ele vai buscar ou a Defensoria Pública, ou ele vai buscar um advogado para entrar num processo contra o banco. E aí entra o trabalho do perito nomeado por um juiz. Por quê? Quando chega num determinado momento desse processo que foi aberto pelo idoso contra o banco, e eu estou usando aqui como exemplo um idoso abrindo um processo contra o banco, mas você pode imaginar um pai abrindo um processo contra uma mãe, porque ela fraudou
algum documento ali da pensão alimentícia, algum outro processo, por exemplo, de separação de bens, uma partilha de bens, onde alguém fraudou o documento que seria feito a partilha de bens. Você vai ter aí exames, atestados médicos para departamentos de RH, cartões de ponto, então é uma série de outros documentos, tudo que tiver uma assinatura, uma escrita, é passível de um perito grafotécnico trabalhar. Então, o processo que foi aberto ali, chega um momento que o juiz tem que falar, bom, existe um autor dizendo que essa assinatura não é dele, que é o idoso. O banco diz que não, ele assinou. Eu tenho aqui um contrato assinado e eu domino o quê? A área do direito. Eu sou juiz, não preciso auxiliar na área do direito. Portanto, quem tenha dúvida se precisa ter algum conhecimento na área do direito, não, porque o juiz sabe tudo do direito. Ele não precisa de auxiliar na área do direito. O que o juiz precisa é de um auxiliar em áreas técnicas. Por exemplo, a nossa é a grafotécnica. Então, ele vai falar assim, eu não domino essa técnica aí de descobrir se é autêntica ou falsa. Chama um perito grafotécnico. Ele nomeia um perito grafotécnico. Então, de um lado você tem o autor, do outro lado você tem o réu, e o juiz está aqui no topo, como se fosse uma pirâmide, e aí ele pega e desce numa linha reta entre autor e réu dessa pirâmide, fala assim, nomeia um perito para ficar no meio do autor e do réu e submetido aos meus cuidados aqui. Eu quero que esse perito seja o meu braço de confiança e vai lá, colhe a assinatura do autor, pega os documentos que são os contratos desse banco e faça essa comparação, me entregue na forma de relatório em Word, que é um laudo pericial, uma análise dizendo, é autêntica, juiz? É autêntica. É falsa, juiz? Não, senhor juiz, é falsa. É isso que eu quero. Então, ele não domina as áreas técnicas e precisa do perito grafotécnico como um auxiliar da justiça autônomo, que entra no meio do processo, faz o trabalho e sai no meio do processo com o trabalho pronto e dinheiro no bolso. Ok? Todo mundo está entendendo aí? Até aí? Está ótimo? Ótimo. Então, vamos lá. Nós falamos aqui que nós temos, de um lado, no processo o autor, do outro lado, o réu, e nós temos o juiz no meio dos dois, depois o juiz nomeia um perito. Mas eu não fui nomeado nesse processo. Como é que fica a minha situação? Abre-se mais duas possibilidades. Você oferecer os seus trabalhos para o autor do processo e oferecer os seus trabalhos para o réu no processo. O mesmo trabalho que o perito do juiz fará para o juiz, você fará ou para o autor ou fará para o réu, oferecendo seus serviços para ele. A mesma cobrança, o mesmo valor, e nessa área, já dou uma tranquilidade para todos vocês, não existe calote. Você só começa a trabalhar com o juiz a hora que o juiz fala assim, perito senhor Amauri, perito doutor Amauri, já está na conta judicial guardado os seus honorários. Está aqui o comprovante. Pode começar o trabalho. Então, eu já sei que está numa conta judicial. Quando eu entrego o meu laudo pericial, eu emito um relatório, é chamado mandado de levantamento eletrônico, que é uma solicitação dos meus honorários que saia da conta judicial e vá para a minha conta do Banco do Brasil. Pronto. Simples assim, ok? Então, e quando você trabalha ou para o autor ou para o réu, fazendo o mesmo trabalho que o perito que o juiz faz para o juiz, você recebe antecipado, porque no fechamento do contrato você pede para que a pessoa deposite 50% daquele valor que você está cobrando, e na entrega do trabalho, antes de entregar, você dá um print em 2, 3 telas daquilo que você fez como documento, como relatório para aquela pessoa, para aquele advogado, e fala, já está pronto. Está aí o meu Pix, deposita a segunda parte, que eu já te mando o documento completo. Pronto. Então, não tem calote. Aqui nós já vimos, então, qual é a função de um perito grafotécnico. Para que ele é solicitado, não só por um juiz, mas por um advogado do autor e por um advogado do réu.
E quando a gente fala de advogado, de autor e de réu, isso vai abrindo um guarda-chuva maior de possibilidades de você trabalhar. Por quê? Um autor, dentro de um processo, pode pertencer ao departamento de RH de uma empresa, pode pertencer ao departamento jurídico de uma empresa, ele pode ser de um escritório de advocacia, onde vai rodar muito mais processos e você vai estar trabalhando constantemente para ele. E ele pode também ser um advogado autônomo, que não trabalha para uma banca de advogados dentro de um escritório de advocacia, mas trabalha para si próprio e tem os seus clientes. Então, você vai trabalhar para eles. Abre-se uma outra possibilidade, que é de você treinar, por exemplo, pessoas que trabalham em cartórios, que estão ali à frente do público, precisando fazer checagens rápidas de autenticidade de assinatura, bancos, você pode, departamento de fraudes, dar treinamentos rápidos para essas pessoas identificarem assinaturas. Todo mundo está compreendendo até aí? Até agora? Ok. Ok. Então, a função de um perito grafotécnico, ele é exatamente como um auxiliar da justiça, opera como auxiliar da justiça. E você tem hoje um mercado, então, para falar um pouquinho do mercado para vocês, o mercado da perícia grafotécnica, agora, em janeiro, o Serasa Experian divulgou aquela que a pesquisa que ele faz ao longo de um ano todo, tá? E acabou de divulgar sobre fraudes. Então, o Serasa Experian acabou de divulgar dizendo o seguinte, que a cada 8 segundos há uma tentativa de fraude no Brasil. Então, por aí, dá para vocês entenderem qual é o número de fraudes que acontece o tempo todo, né? Agora, quer ter uma ideia maior do que isso, melhor, mais próxima de você, na tela do seu computador, vai lá e dá um Google falando, como eu falei para vocês aqui, contrato consignado não autorizado. Se você colocar, por exemplo, os bancos ainda, vai aparecer só de um banco, você já vai ver o número. Então, assim, contrato consignado não autorizado, banco C de casa, 6 de meia dúzia. Banco C6, você vai ver um monte. Banco Fixa, Banco Bradesco, Banco Santander. Só aí, que é um bracinho da grafotécnica, você vai ver que tem milhões de processos parados nos tribunais. O perito grafotécnico, ele tem hoje a possibilidade, como eu disse para vocês, de trabalhar de forma online. A gente criou dentro do curso Segredos da Perícia a comunidade Peritos pelo Mundo, que é uma comunidade onde até peritos que são fora do país prestam serviços dentro do país com a ajuda dos peritos formados pela comunidade da comunidade dos Segredos da Perícia. Nós estamos criando um ecossistema onde você, da sua cidade, por exemplo, eu estou em São Paulo, você está trabalhando aí no Rio Grande do Sul, aí você fala assim, poxa, eu me inscrevi no Fórum de São Paulo e fui nomeado. Eu preciso de um trabalho lá em São Paulo. Você vai entrar dentro da comunidade Peritos pelo Mundo, do curso Segredos da Perícia, e lá você vai encontrar um profissional que vai te dar esse apoio aqui em São Paulo. A mesma coisa, o profissional que está em São Paulo e se inscreveu lá no Rio Grande do Sul, pede um apoio profissional para lá. Isso é chamado trabalho de um preposto pericial, onde você consegue, em todo o Brasil, operar como perito grafotécnico, amparado por pessoas que foram treinadas como você, dentro da mesma metodologia que você, portanto, você não tem problemas com a execução daquele trabalho, é um trabalho profissional, ok? Então, o trabalho, além de ser online, ele também, você consegue se inscrever em todos os fóruns do Brasil. Qual é a exigência? Ensino médio completo. Você precisa ter o ensino médio completo. Maurício, se eu não tiver o ensino médio completo, dá para eu ser perito? Dá para você ser assistente técnico, que é aquela parte que trabalha para o autor e trabalha para o réu, mas não vai trabalhar para o juiz. Porque quando você for se inscrever nos tribunais, como a gente orienta dentro do curso, te ajuda a se inscrever dentro com orientações
de como se inscrever nos tribunais, vão te pedir comprovação de que você fez o ensino médio completo. Então, para o juiz, você não pode trabalhar, mas para um autor e para um réu, você pode trabalhar. Então, fica quebrado só um braço aí de 8 formas de ganho. Você tem 8 formas de ganho dentro da perícia grafotécnica, tá bom? E isso, 8 formas de ganhos, dentro da metodologia 8x1, que é a metodologia que eu aplico dentro do curso Segredos da Perícia. Ok? Mauri, como que se dá aí o trabalho? Então, eu fiz lá, fui nomeado pelo juiz, fiz o meu laudo pericial, entreguei, coloquei isso de forma eletrônica dentro do processo da minha casa, digitei lá o laudo, fiz tudo bonitinho, subi para dentro do processo. Como que eu fico sabendo quais são os valores que eu vou receber por isso? Então, vamos entender como que é a remuneração de um perito. A remuneração de um perito é assim, ó, para uma assinatura que a gente estima sempre entre você vai levar mais ou menos um laudo pericial entre 8 e 14 horas para fazer um laudo pericial, bem bonitinho, bem detalhado. A gente cobra isso entre R$ 2.800 e R$ 3.000, uma assinatura, ok? Essa assinatura, quem vai pagar isso? É o autor, ou o réu, ou a Defensoria Pública paga quando é acionada a Defensoria Pública, e você vai conhecer daqui a pouco a forma de pagamento da Defensoria Pública. Então, autor e réu vai pagar R$ 3.000. E quando forem 2 assinaturas, entre R$ 3.500 e R$ 4.200. E quando forem 3 assinaturas, entre R$ 4.500 a R$ 6.000. E aí vai subindo esse valor. Isso é estimado numa tabelinha que a gente tem, onde divide horas, complexidade do trabalho, da assinatura e tal. A gente consegue formar, e você vai aprender isso dentro do curso. Mas, então, vamos lá. Eu não sei qual é o trabalho de vocês que estão aqui, mas eu digo assim, por exemplo, no início desse mês já, em 3 dias consecutivos do mês, quando começou o mês, eu fui nomeado 4 vezes. Então, 3 vezes 4, 12. R$ 12.000. Cumpriu aquilo que está dito na primeira tela que eu disse para vocês, que você consegue fazer R$ 11.000 com 4 laudos? Cumpriu. E é tudo assim, Amaury? Sempre assim? Não, não é sempre assim. Então, porque a gente está dizendo o seguinte, que você trabalha para juízes. Tem também aquelas pessoas que são hipossuficientes, quer dizer o quê? Elas não têm condição de pagar um perito, um advogado, mas entraram na justiça contra um banco. Então, ela vai ser ou contra uma outra empresa. Eu nem vou falar banco, porque quando é contra um banco, o banco que vai pagar para você, independente dela ter dinheiro ou não ter dinheiro, essa pessoa que entrou, tem uma lei que inverte o ônus da prova e o banco vai ter que pagar para você. Vamos dizer que ela entrou, a Maria entrou contra o Pedro lá na justiça, e aí os dois não têm condição financeira. Você vai ser pago pela Defensoria Pública, que tem uma tabela que é mensurada entre assinaturas, número de contratos, número de escritas e tal, e eles dão um valor lá. Qual é esse valor? Em São Paulo, tem valores de 380, de 420, de 680, de 820 até R$ 900. Para você fazer alguma coisa dentro da sua casa de R$ 900, se você fizer 10 no mês, é ruim ganhar R$ 9.000? Não sei para vocês, mas eu acho que para mim está ótimo. Se eu fizer 10 dessa daí, ou se eu fizer 10 de R$ 600 e ganhar R$ 6.000, para mim é ótimo, né? Então, isso, o José do marketing está falando que para ele seria ótimo. Para mim também é ótimo. Por quê? Porque quando eu pego 5, 6 dessas nomeações pagas pela Defensoria Pública, eu já peguei 4, 5, 2, 3, depende do mês, eu já peguei pela Defensoria, pela Justiça Paga. Então, eu já somei lá 9, 12 mil reais com mais 6, 18, e aí você vai entender que nos meus 10 primeiros meses de atuação na perícia grafotécnica, usando todas as possibilidades que eu fui desenvolvendo, porque eu trabalhei como empreendedor durante 23 anos. Quem é empreendedor sabe que tem que se virar nos 30.
Então, eu entendi quais eram as brechas, quais eram as oportunidades que ficava dinheiro na mesa da perícia grafotécnica, comecei a usar todas, não fiquei esperando, e é o que eu ensino para você dentro do curso da perícia, segredos da perícia, você não ficar esperando ser nomeado por um juiz. Você não vai ser refém de uma nomeação. Eu te ensino a buscar 8, 10, 12 formas de ganhos dentro da perícia. Então, você vai explorar um universo. E foi isso que eu fui fazendo, explorando tudo que eu poderia. E aí, em 10 meses, eu fiz R$150 mil. Lembra que eu falei que eu estava quebrado e fui reconstruindo minha vida? Foi dessa maneira. No segundo ano, R$300 mil. Ah, amor, está de brincadeira. R$300 mil. Fez uma média mais ou menos ali entre 27.500, 27.800 por mês. Como isso, Maurício? Explorando todas as possibilidades da perícia. Eu precisava fazer dinheiro, eu precisava pagar. E aí chegou um momento que eu falei, bom, eu preciso agora fazer o que eu mais gosto, que é também ensinar as pessoas como que elas podem. Porque o oceano, gente, como eu falei para vocês, é azul. Eu posso ensinar quantas pessoas eu quiser, mas a fraude nesse país, quero nem falar de política, mas dá para entender que esse país, as pessoas são facilmente enganadas. Facilmente enganadas. A gente tem uma tendência muito grande de ceder ao que é fácil e nunca querer o que é difícil. A gente quer pegar atalhos, e quem quer pegar atalhos sempre cai em fraude. Eu acabei de ouvir há 2 semanas atrás que tem pessoas que ainda caem, e não estou falando de marketing multinível, que é uma outra coisa, estou falando de pirâmide mesmo. Aquele negócio que uma pessoa chega, te convence por persuasão, fala assim, olha, se você me entregar R$10 mil na mão, ele vai virar 15 mil daqui a um mês, eu vou devolver para você. As pessoas acreditam nessas coisas, e acaba de servir, assim, são vítimas constantes de pirâmide, gente, que é uma coisa tão, assim, na cara, que como é que vai um dinheiro de 10 mil vai virar 15? Gente, né, assim, sem trabalho nenhum, apoio na minha mão que vai vir. Não explica, e as pessoas caem nisso. Então, nós temos essa tendência de querer abraçar, culturalmente, de querer abraçar o atalho. E aqui eu já estou falando para vocês, a perícia grafotécnica é fácil? Não estou falando que é fácil, estou falando que é simples. Trabalhando vai ganhar? Vai ganhar. Eu não tenho medo algum. Eu tenho alunas, inclusive eu acho que deve estar na aula aqui, que em 5 meses já estava com 35 nomeações. Hoje já deve estar com muito mais. Mas tem aluna que com 2 alunos de Caraguatatuba, que são marido e mulher, que inclusive eu ensino dentro do curso também, né, que casal inteligente enriquece junto. Eles 2 juntos foram nomeados no Rio Grande do Norte em 39 ou 40 nomeações numa noite só. Então, dá para entender como que é o mercado. Paulinho, mas olha só, essas nomeações aí são o quê? Estão pagando quanto para eles? R$600, R$900? Faz a conta 40. Se você fica feliz ou não numa noite só, você sabe que entrou na tua conta corrente isso. Qual é o emprego hoje que te oferece isso, CLT? Você estar ao lado da tua família, do teu filho. Eu esperei 23 anos um filho. Quando meu filho chegou, eu ia ficar trabalhando 8, 10, 12, 14 horas trancado dentro de com 4 paredes, entre 4 paredes. Hoje eu vejo meu filho, pego meu filho, levo ele na escola de natação, levo ele para a escola, vou bater um futebol com ele na hora que ele chega da escola, daqui a pouco eu vou correr, vou andar, de manhã eu ando também, faço... E aí você tem toda uma liberdade de tempo, de horários, dá para construir uma vida. E eu que já trabalho, dá para conciliar? Dá para conciliar. Mas como é que eu faço? Eu posso, então, trabalhar da minha casa? Alguém me perguntou, aí já estou respondendo, é 100% online? Se você quiser que seja 100% online, vai ser 100% online. Eu, por exemplo, escolhi, eu moro no lugar onde, graças a Deus, eu tive condições de vir morar, que é no interior. Eu prefiro, por exemplo, 70, como hoje eu fui a Alphaville, São Paulo, dá 60 quilômetros, 45 ou 50 quilômetros.
daqui, 50 quilômetros daqui. Eu fui lá pessoalmente fazer uma perícia. Mas quando é para o interior ainda, aí eu vou eu mesmo. Quando eu vou aqui 100 quilômetros, eu quero ir eu quero comer uma comida de estrada, quero comer uma comida de fazenda, eu quero passear e estou trabalhando. Eu tenho essa liberdade, eu posso fazer isso, é escolha, né? Não estou dizendo que quem trabalha de carreirista dentro de uma empresa não é feliz. Tem muita gente que é feliz e muito bem sucedido e ok, maravilha. Mas dá para você ter o quê? A inteligência, se você pegar todas as pessoas bem-sucedidas na vida, não tem só uma fonte de ganho. Então, se você colocar como um plano B da sua vida, quando um patrão falar para você assim, você está despedido, você não vai entrar no desespero que eu entrei. O mercado me despediu, eu quebrei, e eu não tinha de onde tirar. E com 53 anos de idade, quebrado, eu ia batendo nas portas, você tem muita experiência, não dá. Daqui 2 meses você vai desmotivar, vai embora. Outros falavam, olha, não dá porque é a sua idade, eu prefiro pegar 2 de 25. E você tem que ouvir tudo isso, né, no mercado que despreza quem tem a experiência. Então, é melhor que você se prepare para não viver isso, tá certo? E o objetivo da minha aula hoje aqui para vocês, dessa live, é tirar as dúvidas que vocês possam ter para que a gente possa, juntos aqui, deixar vocês seguros para tomar uma decisão na vida de vocês se a perícia grafotécnica é ou não é para vocês. Vou só encerrar agora aqui, fechar, para depois abrir para vocês fazerem as suas perguntas. Como que é feito o exame de perícia grafotécnica? Que você já viu escritas de assinaturas que umas pendem para um lado e outras pendem para o outro. Então, você tem o quê? Uma inclinação axial de alguém que gosta de escrever tudo caído para a esquerda, para trás, vamos dizer assim. Esse é um comportamento, é um hábito gráfico da pessoa. A outra é o DNA da escrita que não tem como essa pessoa mudar. Por quê? Porque a escrita ela parte da mente e comanda músculos e nervos da pressão da caneta no papel. A tua pressão é diferente da minha, a tua evolução é diferente da minha, e todo o desenvolvimento de uma escrita, um é diferente do outro, que nos faz diferentes. Então, por isso que o falsário, ele acaba caindo sempre na mão do perito. Quando o perito pegou um processo, o perito consegue desvendar, via de regra, todas essas tramóias que são feitas aí no mercado. Alguém me perguntou sobre nomeação, se é difícil. A nomeação não é que ela é difícil, você tem nomeações pelo Brasil todo o tempo todo. Você tem nomeação o tempo todo, porque, como eu disse, a cada 8 segundos tem uma tentativa de fraude. Ainda disse assim, dá um Google aí, contrato consignado não autorizado, e quiser botar o banco na frente no Google, coloca Banco C6, Banco Fixa, Banco Bradesco, você vai ver o universo de processos contra eles. É uma indústria hoje a falsificação contra o idoso. O perito trabalha 90% do trabalho o tempo todo sendo isso, tá? Então, não é difícil ser nomeado. Respondendo para você, não é difícil ser nomeado. Pessoal, quero abrir para vocês para perguntas, para que a gente possa ir em frente aqui, tá? Aberto, é só levantar a mão, a gente vai botando numa ordem aqui, tá bom? Uma dúvida, José do Marketing, uma dúvida. A profissão do perito é 100% home office? Ela pode ser 100% home office, se você desejar que seja 100% home office. Por que eu digo isso? Como eu disse, eu prefiro fazer na minha região, eu faço eu pessoalmente. 100 quilômetros, eu vou passear. Agora, se você trabalha, quer conciliar essa profissão com o teu trabalho, não tem possibilidade, você pode ser nomeado e fazer tudo home office. Como eu disse para você, tem alunos meus em Portugal, tem alunos meus na Inglaterra, tem aluno meu nos Estados Unidos, que trabalham para o Brasil. São brasileiros trabalhando fora do Brasil. Qual é a diferença do curso perícia, segredos da grafotécnica e da escola? Qual a diferença da escola e qual é do curso? O curso Segredos da Perícia, ele te capacita do zero ao avançado a ser um perito grafotécnico. Você vai começar a trabalhar com ele tranquilamente.
A escola, eu trago uma diferença. Toda quinta-feira, como vocês estão tendo essa live aqui, eu faço uma live com os alunos, onde eu destrincho com eles as nomeações e as assistências técnicas para a qual eles estão trabalhando. Eu pego um caso real, ou 2 ou 3, e a gente faz juntos ali no ar, e fica gravado essa aula para eles dentro da escola. Uma outra coisa é que dentro da escola você tem o acervo do perito, o meu acervo de mais de 500 nomeações, assistência técnica, onde eu coloco esse acervo à disposição para você modelar isso. Fora isso, dentro da escola, você vai ter o curso de perícia judicial, que é um curso à parte, gratuito, está lá dentro da perícia. Você tem uma oficina de análise grafoscópica, que vai um pouco além. Você tem mais um curso lá de laudo pericial. Então, é uma escola com uma série de vantagens, que a gente vai postando dia a dia as coisas lá, e na quinta-feira você tem uma aula, toda quinta-feira você tem uma aula ao vivo dessa para tirar suas dúvidas e tudo mais. O curso Segredos da Perícia, ele tem também um grupo do Telegram, onde eu respondo diariamente as perguntas dos alunos lá. Claro que não é uma mentoria como você vai ter dentro da escola, mas você tem o meu acompanhamento com respostas e perguntas ali dentro, direto com o professor, tá bom? Me pediram para colocar o link, eu vou colocar, tá? O link da escola, e vou colocar o link do curso Segredos da Perícia aqui, tá? Quais as formas de atuação como perito grafotécnico? Ok. As formas de atuação: você trabalha como perito grafotécnico nomeado por um juiz, você trabalha como assistente técnico para o autor ou para o réu, e dentro do curso Segredos da Perícia eu ensino você a trabalhar como preposto de outro perito, trabalhando para fazer coleta de padrões para ele, preposto de outro perito para digitar laudos periciais, preposto de outro perito para fazer análise grafoscópica, e ensino você também 8 formas de ganho para você poder se destacar aí dentro da perícia e ter um sucesso aí dentro dela, tá? Quais as ferramentas necessárias para começar na profissão? Bom, boa pergunta. Eu ensino você a montar um laboratório do tamanho do seu bolso. O que é isso, Amaury? Enquanto você estiver estudando, você vai pegar só uma lupa conta-fios, que ela custa, acho que hoje no Mercado Livre não passa de 30 e poucos reais, 40 reais, e uma lupa de mão. Acabou, é isso que você vai usar. Quando você for nomeado, quando você terminar o curso, você vai precisar se inscrever nos fóruns. Você vai precisar de um certificado digital, porque para acessar os processos e acessar também o seu cadastramento no fórum, você precisa ter um certificado digital. Esse certificado digital é o A3. Ele custa para 3 anos, me parece que R$316 ou R$308. Dá para parcelar isso e tal. E aí você se cadastra nos fóruns de todo o Brasil, fica com ele válido para 3 anos para entrar em todos os processos, entregar laudos e tudo. Um único laudo, pessoal, um único laudo que vocês fizerem, seja ele de justiça paga ou justiça gratuita, você já montou o seu laboratório. Então, fica tranquilo com isso. Ô, Mauri, eu tenho uma pergunta. A pergunta é o seguinte: eu vejo que tem várias pessoas dando cursos, né? Sim. E como é que eu sei que um certificado é válido ou não? Ou todo certificado é válido? Como é que se certifica? Assim? Eu acho que a maior preocupação, essa preocupação está certa, eu tenho que ter. Mas eu vou te explicar uma coisa aqui para todos vocês também. A perícia grafotécnica, ela não tem órgão de classe ainda. Tão nova que não tem órgão de classe. Apesar de já existir há alguns anos, como a publicidade e propaganda não tem órgão de classe ainda, a perícia grafotécnica também ainda não tem órgão de classe. Então, é direito adquirido quem está trabalhando já no mercado. Direito adquirido. Quando tiver órgão de classe, você é perito, pronto, acabou, isso a lei te garante. Agora, o teu certificado, ok, quem te fornecer um certificado, que seja ele um certificado que tenha lá as horas que tem que ser cumpridas para você poder se cadastrar no fórum, que tenha um nome de registro, né, que
que foi homologado como um profissional, um perito capaz de te dar esse treinamento, ótimo, beleza, vai ser válido em todo o Brasil. Mas a maior preocupação que você tem que ter é depois do certificado. Eu não sei quantas pessoas tem aqui que já fizeram o curso em outras instituições e com outros profissionais. Eu tenho gente pós-graduada fazendo comigo. Vai lá no meu Instagram, você vai ver, tem gente que fez 5 cursos, 6 cursos, pós-graduação, e quando chega no meu curso, fala, professor, cara, o que eu encontrei aqui no teu curso, eu não encontrei nem em pós-graduação. Vai lá, não estou falando aqui para dizer para você o que é ou não é. Está lá escrito de livre e espontânea vontade pelas pessoas que passam pelo meu curso e saem daqui seguros. Então, a sua preocupação qual tem que ser? Depois do certificado, o que vai acontecer comigo, professor? Porque a tua história começa depois do certificado. Como a história de todos os estudantes no Brasil. Você passa por bancos da faculdade por 5 anos, e quando você pega o diploma, o que o cara fala? E agora? Tem alguma orientação? Não. Se ele não teve estágio, se ele não foi fazer, ele não tem. Então, o que eu faço é suportar o aluno por 1 ano dentro do grupo do Telegram lá, onde ele vai tirando dúvidas, vai se fortalecendo. A comunidade minha do Telegram é uma comunidade fechada só de interesses da perícia grafotécnica. Eu não deixo fazer um post daqueles assim, oi, bom dia, emojizinho, oi, querida, oi, querido, não tem venda. Lá dentro, o assunto você entra dentro do grupo do Telegram lá, é assim, cara, eu me cadastrei hoje no Rio Grande do Norte, está faltando esse documento, alguém tem esse documento? Um ajuda o outro, e aí vai embora. Eu eduquei o grupo, e o grupo tem um sentimento de pertencimento a um grupo fechado, que hoje é muito mais mérito deles do que meu, conduzir o grupo com esse profissionalismo. E é isso que você tem que procurar. Quando você bater lá uma pergunta, né, @perita Maurício Salerno, gostaria de saber isso. Se aquilo vai passar 4, 5 dias, 6 dias sem uma resposta, ou se nesse mesmo dia, às 18 horas, o perito está te respondendo, quem te deu o curso está te respondendo. Né? Então, é isso que você tem que se preocupar. Sua pergunta foi muito válida e tenho certeza que o pessoal está agradecendo por essa resposta aí. Tá bom que você provocou. O curso de perícia judicial e o grafotécnico são cursos diferentes? São cursos diferentes. Boa pergunta, Samila. O curso de perícia judicial, ele te ensina os trâmites forenses. Como que é o deslinde de um processo, como que o processo, você vai passando pelo processo ali, que ferramentas que você vai usando para se comunicar com o juiz. Então, ele ensina você a fazer petições com o juiz, conversar com o juiz dentro do processo. A perícia judicial é isso, tá? E a perícia grafotécnica te ensina a fazer as análises e fazer exatamente a apresentação dessas análises com uma conclusão pericial para o juiz, tá? E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui que a Samila me deu para dizer para vocês que quem se inscrever no curso Segredos da Perícia hoje, com o link que eu vou deixar aqui, você vai ganhar inteiramente grátis o curso de perícia judicial, tá? Esse curso de perícia judicial são R$ 197, e eu vou dar de graça para vocês. Ela é à venda no mercado, né? São certificados digitais, por exemplo, a CertSign, são empresas que vendem dentro do curso, eu ensino também isso lá, tá? Você tem tudo dentro do curso, tem inclusive todos os links dos tribunais a qual você vai se cadastrar no Brasil todo, tá? O acesso aos cursos é por 1 ano, vitalício por 1 ano. Quem vai entrar, seja muito bem-vindo ao curso. 22 horas de curso, ninguém me perguntou aqui, são 22 horas de curso, 80 videoaulas, tá certo? E você consegue já sair com o seu certificado Vale do Brasil. Quem vai entrar na escola Segredos da Perícia vai sair com 5 certificados de lá, né, e vai ficar comigo 1 ano lá, com mentorias todas as quinta-feiras e acompanhamento. Tá ok, pessoal? Ô, Maurício, tem mais uma dúvida, posso tirar? Pode perguntar. Na escola, vai ter alguma coisa de documentoscopia ou não? Não. Documentoscopia, foi bom você falar isso, tá?
Ó, perícia grafotécnica, perícia judicial e documentoscopia são expertises totalmente diferentes, tá? O que se planta no mercado aí é assim, ó. Ah, olha, para você ser nomeado por um juiz, é melhor que você tenha documentoscopia. Isso é uma falácia, tá? Isso daí é para poder fazer um combo de produtos e vender um curso aí, um combo de produtos a R$1.000, R$1.200. A perícia grafotécnica, quando um juiz nomeia um perito grafotécnico, é para analisar se uma escrita ou uma assinatura ela é autêntica ou falsa. A documentoscopia, ele vai procurar saber se um documento foi adulterado, se um documento foi falsificado. Então, quando ele vai nomear para um documento, ele fala assim, ó, procura um perito de documentoscopia. Eu trabalho como perito de documentoscopia avançada. Pouquíssimas nomeações, nenhum juiz nomeia perito de documentoscopia, porque são raros os casos assim, tá? São raros. Você tem perícia grafotécnica com pequenos probleminhas de documentoscopia, mas que eu ensino tudo isso dentro do curso, você não vai precisar fazer um curso nem ter certificado, até porque o juiz, quando nomeia um perito grafotécnico, ele nomeia um perito grafotécnico. Quando ele nomeia um perito de documentoscopia, é outro perito. De coração aí a presença de todos vocês e espero ter ajudado vocês com as perguntas e respostas aí, tá bom? Muito obrigado e uma boa noite a todos.